Alcanena assinalou nesta quarta-feira os 100 anos de vida de Joaquim Pereira Henriques, antigo presidente da Câmara Municipal, tendo sido mesmo o primeiro após o 25 de abril de 1974. O Salão Nobre recebeu a sessão comemorativa com a presença do próprio homenageado e respectiva família. Vamos para servir. Foi este o mote que serviu de inspiração à celebração, uma máxima que esteve sempre ligada à forma de estar de Joaquim Pereira Henriques. Nota para o período de intervenções, e a primeira a usar a palavra foi Teresa Sampainho, presidente da Assembleia Municipal de Alcanena. Começou por classificar-se como um privilégio testemunhar o centenário de Joaquim Pereira Henriques, considerando-o como uma personalidade ímpar na história do concelho. Que privilégio o nosso, este de podermos hoje testemunhar e celebrar o 100º aniversário do Sr. Joaquim Pereira Henriques. É com sentida emoção que aqui me encontro e que lhe endereço os meus parabéns. Este senhor, como acabámos de ouvir, como todos sabem, é uma personalidade ímpar na história deste concelho e a quem o título desta sessão faz toda a justiça. Vamos para servir. Isto porque tem colocado a sua vida, o seu saber, a sua experiência ao serviço da Alcanena e do nosso concelho. É muito bom dizermos tudo isto no presente. É muito bom termos a consciência, todos nós que aqui estamos, a consciência de que temos homenageado em vida quem merece de facto ser homenageado. Confesso-vos que ao preparar-me para este momento pensei comigo, não vai ser difícil. Toda a vida conheci este senhor. Via-o perto da casa da minha avó. Ouvia o seu nome em casa proferido sempre com o mais elevado respeito e consideração. É alguém que identifico com Alcanena, com a nossa terra, com o nosso concelho. Procurando aprofundar este conhecimento natural, quase inconsciente, o Sr. Joaquim Pereira, o Sr. Joaquim Pereira Henriques, faz parte da identidade deste concelho e desta terra. Fui ler os seus livros, as suas dedicatórias, fui ouvir os mais velhos. Ao fazê-lo, é apenas uma nota pessoal, recordei com saudade pessoas que já perdi. Uma delas fazia anos hoje também, 102. Outras tinham caligrafias semelhantes às que encontrei nas dedicatórias dos livros que tenho em casa e idêntica sede de saber. Aprenderam na mesma altura, estudaram na mesma altura, queriam saber mais e mais, tal como o Sr. Joaquim Pereira Henriques. Na verdade, tudo conflui na mesma ideia. O Sr. Joaquim Pereira Henriques é um homem de valor único, um sobrevivente que honrou os seus pais e os irmãos que sucumbiram na infância. Um autodidata interessado, resiliente e ávido de saber e de conhecer. Alguém que escreve com a sabedoria e a sensatez que foi construindo por si e para si e que tem tido a generosidade de partilhar connosco. Um democrata, nas palavras e nos atos, que provou nos seus mandatos enquanto Presidente de Câmara que quando se trabalha pela nossa terra não se pode excluir ninguém. Antes se deve congregar esforços e contar com todos os que genuinamente querem estar ao serviço do concelho. Antes de terminar, não consigo resistir ao impulso que me assalta desde o primeiro momento desta celebração, desde o momento em que comecei a preparar-me para aqui estar hoje convosco. Lançar um desafio aos presentes, a todos os que prezam verdadeiramente o nosso concelho e que sentem e lamentam o desaparecimento do jornal O Alviela, o nosso jornal, que foi suporte primeiro da escrita do Sr. Joaquim Pereira Henriques. Comprometamo-nos aqui, hoje, a envidar todos os esforços no sentido de recuperar essa voz do nosso concelho. Atrevo-me a dizer que este será um valioso presente que podemos oferecer ao Sr. Joaquim Pereira Henriques, a garantia de que esse rio voltará a correr. Estou certa de que todos me acompanham neste sentimento de profunda gratidão e de genuíno reconhecimento pelo seu contributo político e cívico
e que a melhor forma de o manifestarmos será garantir que este dia será o primeiro na recuperação do jornal O Alviela. Muitos parabéns, Sr. Joaquim Pereira Henriques, mas acima de tudo, muito obrigada. Jorge Gabriel Henriques, filho de Joaquim Pereira Henriques, falou do seu pai e ainda do cidadão que é o seu pai, congratulando-se que sempre lhe transmitiu a ideia de que não se podia desistir. Durante 42 anos falei muito em público, nunca me senti nervoso, hoje estou, pelas razões que vão entender. Vou ser breve, até porque em casa me avisaram que eu tenho a mania de falar muito e, portanto, que levasse uma cábula para ser sintético. E algumas das coisas que eu aqui já tinha alinhavadas também já foram ditas, e muito obrigado pela palavra e pela homenagem sentida ao meu pai. Eu vou muito rapidamente, por um lado, falar do meu pai e, por outro lado, muito rapidamente, falar do Joaquim Pereira Henriques, que eu vou aqui distanciar e permitam-me isso. E com o meu pai, que nos temos amparado nestes últimos 70 anos, um ao outro, nos meus 70 anos, entendam bem, não é? Nestes que nos temos amparado, eu aprendi com ele bastantes coisas. Não conseguiria enumerar tudo aquilo que aprendi com ele, mas uma coisa que eu aprendi com ele foi nunca desistir. É preciso sempre procurarmos melhorar-nos, procurar novas soluções, e já aqui foi dado a informação sobre o seu currículo profissional e assim que terminou a primária, ajudante de farmácia, e todo o percurso até chegar aqui à idilidade durante 2 mandatos como presidente. Esta é uma coisa que eu aprendi com ele, é sempre não desistir, evoluir e nunca desanimar, porque a vida é feita de desafios e temos que enfrentar os desafios. Por outro lado, para ele, outra coisa que eu aprendi com ele, o trabalho é sagrado e o trabalho é para cumprir e é para servir, porque todos nós, nos nossos postos de trabalho, é para isso que lá estamos. E devemos procurar dar o nosso melhor. Tentei, na minha profissão, seguir este valor do meu pai, procurando, na minha, dar o melhor. Outro aspecto que eu aprendi com ele, e também já foi aqui referido, é respeitar os outros. E respeitar os outros é aceitar a diferença. E ele é um homem que sempre aceitou a diferença, basta ter maturado em determinada altura da vida, da juventude, num período de contestação deste país, para ele aceitar a diferença e saber aceitá-la. E respeitarmos os dois, e ele respeitar. E um outro valor que ele me transmitiu também foi o ser solidário. Ninguém vive sozinho, só pelo espírito de entreajuda é que nós conseguimos construir e servir melhor a família, a comunidade e o trabalho que integramos. E este aspecto do solidário eu gostava bem de o frisar, porque também tem sido outro aspecto que ele tem sido um homem solidário com muita gente. As histórias que eu vos poderia contar, ao fim da tarde ainda estaríamos aqui a ouvir as histórias que eu tenho recebido. E tem sido solidário com a família e nunca faltou à família. Pronto, isto sobre o meu pai, muito rapidamente. Sobre o Sr. Joaquim Pereira Henriques, já aqui foi dito muita coisa. Eu trazia aqui queria bem dizer uma shortlist, uma lista pequena, agora com todos estes anglicanismos que nos dominam, de algumas das atividades que ele fez num tempo difícil, num tempo em que não havia fundos da União Europeia e em que as autarquias viviam dos seus próprios orçamentos e faziam e serviam a comunidade. É com ele que se inicia o mercado municipal, é com ele que se inicia o quartel dos bombeiros, as piscinas municipais. Já agora só vos conto aqui uma coisa muito paralela sobre as piscinas municipais, da razão porque ele quis construir as piscinas municipais, e permitam-me sair da coisa. Ele não sabe nadar, mas sempre que ia à praia, metia-lhe impressão os miúdos estrangeiros saberem nadar.
E era uma coisa que ele falava, os miúdos estrangeiros, todos que eu vejo na praia, todos nadam, e os nossos dificilmente nadam. E foi esta a razão, entre outras, que o levou a construir as piscinas que iniciou no seu mandato, depois foram paradas e foram concluídas já no mandato seguinte. Depois, como está ali uma placa, é também pela ação dele e em conjuntamente com os advogados que trabalhavam, e alguns ainda trabalham em Alcanena, que consegue a comarca. E aqui podia-vos contar histórias paralelas do que ele disse ao ministro e pronto. E já com a comarca, só por curiosidade, ele foi o primeiro juiz do Tribunal de Alcanena. Não por competência académica e profissional, como sabem, conhecem-no, mas por inerência de funções. E creio que foi 2 julgamentos que ele teve que fazer, um divórcio e uma falência. São as duas quase a mesma coisa. Se eu não estou enganado, foi por inerência de funções. É também, quase no fim do seu mandato, por pressão dele, que se consegue do Simões Alberto. Simões Alberto era o secretário de Estado das Construções Escolares na altura, que ele consegue pressionar numa reunião com o seu secretário de Estado. O Alcanena estava na 18ª prioridade das construções escolares e conseguiu passar para o 2º lugar. E pouco tempo antes dele terminar o mandato, saiu no Diário da República a homologação do concurso para a construção da escola secundária. Tem ainda executou parcialmente o testamento do Dr. Anastácio Gonçalves, porque ele ainda não está todo executado, com a construção das habitações sociais ali no Parque da Rodoviária, como nós chamamos aquilo. É uma obra também de dar execução a um outro benemérito de Alcanena e a um homem importante desta comunidade, embora tenha vivido cá pouco, mas não se esqueceu da sua comunidade. Definiu, o Cabeça de Lavradio era um obstáculo ao desenvolvimento de Alcanena. Estrangulava tudo. É nos 2 mandatos que ele tem que se destrói o Cabeça de Lavradio, entre aspas, ele está lá, mas deixa de ser o obstáculo e toda aquela zona urbanizável à volta do Cabeça de Lavradio, que inclui o mercado e as piscinas, toda essa zona nova de Alcanena é durante o seu mandato. Isto é em relação a Alcanena. Depois, muito rapidamente, porque senão não sigo o aviso da família, é também no seu mandato, e porque este Conselho era um produto deste país e era um Conselho atrasado, sem uma série de infraestruturas como o país, que nós vemos nas juntas nas freguesias, o reforço do abastecimento de águas, a introdução do abastecimento de águas a freguesias que não tinham esse abastecimento, a instalação de esgotos, a construção de algumas sedes de freguesia e de alguns pavilhões também nessas freguesias. E esta homenagem ao meu pai, eu gostava, se me permita, e termino breve, extrapolá-la para uma outra coisa. Que participem comigo numa homenagem ao meu pai, e eu agradeço, mas quero mais extensiva. Quero que todos agradecemos a todos aqueles que, em 1976, numa democracia incipiente, ousaram avançar para uma experiência nova e democrática neste país, que era um poder local que resultasse da vontade popular e não das nomeações centrais, e nós todos que estamos aqui sabemos que os antigos presidentes eram todos nomeados pelo poder central, e era sempre entre a aristocracia local que eram escolhidos. Aqui a primeira vez, a seguir ao 25 de Abril, que há essa possibilidade de escolher alguém, e neste caso muito particular, um trabalhador, coisa rara que acontecia pelo país em todas as câmaras municipais. E eu gostava de agradecer-lhe a ele, na pessoa dele, e a todos aqueles que ousaram avançar em 1976 e que lançaram as bases do poder local, uma expressão que hoje já está um pouco fora de moda, já não se diz o poder local neste sentido político daquela época, e que construíram e lançaram as bases das não sei quantas autarquias, devia saber o número se vinha para aqui falar, mas não me informei,
que hoje funcionam graças a esse trabalho inicial de todos esses homens que vieram para servir, para cumprir e melhorar o país. Francisco Henriques, neto de Joaquim Pereira Henriques, diz ser um sortudo por ter um avô com 100 anos, referindo que o Salão Nobre da Câmara é onde ele se senta em casa. Sou realmente um sortudo por poder dizer que tenho um avô com 100 anos. Nem toda a gente vai poder dizer isto. Eu tenho orgulho e gosto e tenho a sorte de poder dizer, e nas condições em que ele está. Continua a ser aqui no Salão Nobre da Câmara Municipal de Alcanena, em que o sítio onde ele se sente em casa, efetivamente. Eu sei o quanto ele gosta de estar aqui hoje e fora as outras vezes que já aqui esteve mais recentemente, e será sempre bonito para mim andar na rua com ele, cruzar-me com pessoas e ainda lhe chamarem Sr. Presidente. Isso também é uma coisa que me enche aqui muito. O meu avô é provavelmente a pessoa que menos acreditava que este dia ia chegar, o dia dos 100 anos dele. Eu sempre me lembro, desde os meus 28 anos, quase 29, de todos os almoços que fazíamos no dia 16 de março, o meu avô dizer que era o último. Mas desde que eu tenho memória, era sempre o último. E acabou por criar um problema para mim, porque criou-me um desafio que eu sempre lhe disse que enquanto eu cá estivesse, que iria fazer para ele chegar aos 100, aos 101, porque o 100 aqui acaba por ser mais do que um número. Se eu puder fazer os 101 para o ano, os 102, os 103, ou os 120, também os fará, e foi um desafio que ele criou de ajudá-lo e fazer o que eu sempre pude para ele estar cá hoje e quando for possível. Eu sei que os últimos 5 anos eles também não foram fáceis, porque eu estive fora de Alcanena, não estive fora, mas estive a trabalhar 4 anos em Lisboa os últimos 5, só voltei no último ano devido ao teletrabalho. Alcanena não percebe muito bem o que é o teletrabalho, porque para ele é estranho estar a trabalhar aqui para uma empresa de Lisboa, mas ele também sabe que todas estas feiras, foram poucas as sextas-feiras que eu não vim de Lisboa para almoçar com ele no sábado e no domingo e voltar novamente ao domingo para Lisboa. E no meio de uma semana desgastante de trabalho não é fácil às vezes à sexta-feira e ao domingo ir andar aqui a fazer estas viagens. Eu e o meu avô temos uma relação muito especial, desde que me lembro, desde que sou gente, desde que tenho memórias. Temos várias coisas em comuns que nos aproximam. A primeira, somos de Alcanena, nascemos em Alcanena e gostamos de dizer que somos de Alcanena. Se me perguntarem a mim ao meu avô onde é que somos, não vamos dizer que somos do Distrito de Santana, não vamos dizer que somos de perto de Fátima, dizemos que somos de Alcanena e efetivamente vivemos e gostamos de dizer que somos alcanenenses, tanto eu como ele, e mesmo eu vivendo 4 anos em Lisboa, quando me perguntavam de onde é que eu era, eu sempre disse que era de Alcanena. E acho que é importante essa questão de gostarmos das nossas origens, como o meu avô gosta, e esta é realmente a sua Alcanena. Em segundo lugar, somos do Sporting, os dois. É raro o jogo como o meu avô não me liga ao intervalo ou no final do jogo, mesmo sabendo que eu estou no estádio e sabendo que ele não vai ouvir nada que ele está a dizer, nem eu dele, mas é um critério, é uma regra nossa, que ele é que a criou, de ligar ao intervalo dos jogos e no final dos jogos só para perceber como é que correu. Não me deixou ainda cumprir o sonho de levar ao novo pavilhão do Sporting, porque para o meu avô tudo o que é sair de um raio de 25 km de Alcanena, ele deve ter medo de desligar-se, porque saindo aqui da zona de conforto da sua Alcanena, portanto nunca consegui cumprir isso e dificilmente ele vai me deixar fazer isso, porque ele gosta de estar aqui na casinha dele, aqui a Câmara Municipal é perto, ainda aceita, mais do que isso, acredito que já seja difícil. Já lhe perguntei várias vezes o segredo para ele ter chegado a esta idade, porque gostava também, não é? E nas condições que ele chegou, ele não me diz, mas eu sou um observador e dos anos que convivo com ele consigo tirar aqui algumas rotinas. Se quiserem aproveitar para tirar algumas notas, é um momento, mas depois eu também posso ter mais algumas. Então, à segunda-feira é sempre bacalhau cozido com legumes, nunca falha, primeiro que tudo. Água, só se bebe água do Vimeiro lá em casa desde sempre, ok? Também não bebe outra. Café solúvel só da Mucamo de tampa roxa, açúcar só amarelo, repassados Dr. Baiardo, entre outros. Não posso desvendar tudo, mas depois posso-vos dar mais algumas dicas para chegarem aos 100 anos. O mais complexo das refeições do meu avô é, sem dúvida, o jantar dele. Há anos. Tem 3 elementos fundamentais: sopa, fruta e pão. E eu digo-lhe, desde sempre, que ele come sempre o mesmo. E o meu avô, teimoso como é, diz-me que não, que varia de 3 em 3 dias. É só alterar a ordem dos alimentos e tem um jantar diferente de 3 em 3 dias. E como ele é mais velho, eu tenho de aceitar e dizer que concordo com ele. Todos os dias de manhã faz a sua ginástica matinal. Quando almoçamos fora, só come sobremesa se for arroz doce, portanto também é a sobremesa que nunca falha do meu avô. Às 6h30 da manhã o rádio dele liga de forma automática, se o rádio avariar, ele já nem dorme bem nessa noite, e se for preciso eu tenho lá ir às 11 da noite para ver se o rádio está a funcionar, pode ir a seguir. Começa logo a ouvir as notícias, vai dar um passeio com o meu pai aos olhos de água de manhã, a seguir ao almoço dorme ali as cestas dele, eu vou lá à casa, acordo, ele diz que não estava a dormir e estava a ouvir as notícias na mesma, porque diz que não dorme cestas.
Registro também para as palavras de Moisés de Jesus Morgado, antigo vereador na Câmara de Alcanena, que se confessou honrado por estar presente nesta sessão comemorativa, referindo que o lema "Vamos para servir" reflete a forma de estar de Joaquim Pereira Henriques. Mas sinto-me verdadeiramente honrado por me encontrar presente e fazer parte desta sessão comemorativa dos 100 anos de vida do Sr. Joaquim Pereira Henriques e concordar com o lema "Vamos para servir", por entender que o mesmo se aplica cabalmente a toda a sua postura de vida. Falar sobre o Sr. Joaquim Pereira Henriques, para mim, se é por um lado extremamente difícil, por outro é fácil. Fácil porque lidamos com um homem bom. Fácil quando é um homem com H grande. Tivemos contactos diários durante muitos anos e com o seu empenhamento, com o seu querer, com o seu saber de experiência feita, levamos por diante de tarefas que ao tempo bem espinhosas e difícil, porque quando falamos de um amigo não há adjetivos para exprimir os nossos sentimentos. A nossa amizade nasceu e foi cimentada através da política. Desde que fui presidente da Junta de Freguesia de Minde, depois vereador da Câmara Municipal de Alcanena, sempre tivemos contactos frontais e honestos na persecução do bem-estar das populações, sem olhar a falações ou clubites. Lembrar hoje do que foram aqueles tempos pós-25 de Abril, de políticas conturbadas e dos chamados verões quentes, as carências de toda a ordem existentes na sede do Conselho, como nas freguesias, e ver a forma empenhada, laboriosa, digna e equitativa em relação a todas as freguesias, conforme as suas necessidades, como o Sr. Joaquim Pereira Henriques desempenhava as suas funções, tenho, pois, de agradecer e render-lhe justa homenagem. Penso até que todos os que precederam o Sr. Joaquim Pereira Henriques na Câmara Municipal de Alcanena só teriam a ganhar se adaptassem a sua forma de estar e gerir a coisa pública. Pois fazer 100 anos de vida é um privilégio para poucos, mas fazer 100 anos, quando sabemos que grande parte dos quais foram vividos ao serviço da comunidade, é de louvar e agradecer. Louvar e agradecer, ficando a sua passagem por esta Câmara assinalada pela placa que aqui se encontra fixada, com todo o cabimento, porque honrar o passado é ser digno do futuro. Caro amigo, podia explanar aqui um rol de factos passados, porque foram longos anos que a gente contactou, para que serviram para para que a nossa amizade se mantivesse ao longo dos tempos até aos dias de hoje. Mas o futuro aí está, para gente nova, com novas ideias, com força e querer. Hoje, a nossa Câmara, que se insere nesta perspectiva, faço votos para que os vindouros o recordem como hoje fazemos ao Sr. Joaquim Pereira Henriques. No período de intervenções, Rui Anastácio, o presidente da Câmara de Alcanena, dirigiu-se a Joaquim Pereira Henriques para referir que o lema "Vamos para servir" cabe na esmagadora maioria dos autarcas, sublinhando que a política é uma atividade nobre. Vamos para servir com sentido de missão. E muitas vezes tenho falado com amigos sobre este assunto. Eu acredito verdadeiramente que os autarcas deste país, quase que diria todos sem exceção, pelo menos os que eu tenho conhecido, independentemente das divergências, que são saudáveis,
e que são respeitáveis e que são importantes em democracia, os autarcas deste país, na sua grande maioria, são gente muito séria, são gente muito honesta e são gente muito empenhada nas suas funções. E muitas vezes pouco respeitada. Muitas vezes tenta-se conotar, e eu acho que isso é um enorme risco, tenta-se conotar o exercício de política, o ser político, como se isso não fosse uma atividade muitíssimo nobre, com situações de menor honestidade, situações de corrupção. E eu acho que é extremamente injusto. Com certeza que nem todos os políticos são impolutos. Com certeza que haverá políticos menos sérios na política e fora da política. Há pessoas sérias e há pessoas menos sérias. Mas nós temos esse dever, a meu ver, de respeitar estes cargos para que os melhores não sejam afastados nem se sintam mal nestes ambientes. E é de pessoas e de exemplos como o Joaquim Pereira Henriques que nós precisamos, porque eles podem e devem orientar-nos no futuro. Eu, pelo menos, acredito profundamente nisso. E eu acho que é importante que nós todos possamos comungar deste sentimento. Eu ainda ontem estávamos aqui entretidos e quando demos por isso já eram 9 da noite e estávamos entretidos a trabalhar num projeto que temos entre mãos, que apresentámos na nossa campanha, que se chama Projeto Couros e que pretende revitalizar não só a Baixa da Alcanena e transformá-la profundamente, mas também revitalizar o casco histórico. Que, a par com outros projetos, vamos transferir a loja, o Espaço do Cidadão, para o edifício do Eliseu, que aliás é uma doação que já, do Anastácio Gonçalves, que já aqui hoje foi referido, e que vamos procurar honrar, porque essa, penso eu, que deve ser a nossa grande preocupação, honrar os nossos antepassados. E vamos procurar honrar, dando àquele espaço um novo uso, onde ficará, ainda este ano, o Espaço do Cidadão, e o espaço empresa. Ao mesmo tempo que vamos revitalizar a Praça Marechal Carmona, ao mesmo tempo que estamos já a trabalhar em 10 fogos para 3 edifícios naquela zona, ao mesmo tempo que estamos a negociar o futuro bolsa de estacionamento entre a igreja e a rodoviária, e identificámos um conjunto de imóveis naquela zona, um deles até já demolimos, que vão ser ou requalificados, ou requalificados, ou requalificados. Para isso temos alguns instrumentos, alguns que herdámos dos nossos antecessores, como o primeiro direito, e vamos ser ainda mais ambiciosos, vamos procurar também ao abrigo dos novos programas de renda acessível, começar a comprar, a revitalizar e a pôr no mercado. Se nós queremos jovens a ficarem cá, nós só no último ano perdemos mais de 100 eleitores. Se queremos jovens, se queremos população a ficar neste concelho, a vir para este concelho, temos que oferecer um mix muito claro. Qualidade de vida, habitação, várias soluções de habitação e também, sobretudo, ótimas oportunidades de emprego. É por isso que já no próximo mês vamos começar a iniciar o processo de negociação de parcelas junto à AUM. Será um processo duro, será um processo longo, estamos profundamente empenhados no mesmo, é um projeto que precisa de financiamento. Eu próprio, dentro de 15 dias, vou reunir com o Fundo de Investimento Alemão e, portanto, estamos profundamente empenhados. Não vamos conseguir fazer tudo o que queremos, certamente que não, mas energia não nos vai faltar. E essa será realmente a forma, pensamos nós e acreditamos nós, eu e a minha equipa, de honrar os nossos antepassados, de honrar os ex-autarcas deste concelho, porque é para isso que cá estamos. E estaremos transitoriamente, estamos sempre transitoriamente nestas coisas, e procuraremos também facilitar a vida a quem vem a seguir de nós. Porque vem sempre alguém a seguir de nós, estes cargos são transitórios, são fases da nossa vida. Eu lembro-me que era miúdo, o senhor Joaquim Pereira não se lembra, certamente, mas eu teria 7, 8, 10 anos, e o meu tio vinha frequentemente a Alcanena, era autarca e gostava muito, era do PS, e passava longos minutos, para não dizer horas, ao domingo de manhã, a falar com o Joaquim Pereira Henriques. O meu avô, que não era propriamente dessa linha política, não achava muita graça aquelas longas conversas. Lembro-me muito bem disso. Mas o meu tio,
enfim, que é uma pessoa sempre também ligada ao Partido Socialista e, sobretudo, a um conjunto de ideias democráticas. Gostava muito de falar com o Joaquim Pereira Henriques, e eu lembro-me perfeitamente disso, dessas longas conversas. Algumas delas eu ouvia, percebia uma parte, outra parte ainda não tinha idade para perceber, mas achava interessante a conversa e recordo isso com muita saudade. A senhora Presidente da Assembleia Municipal lançou aqui um desafio que eu agradeço. Porque é um desafio que não é só meu, nem é só nosso, é um desafio de todos nós. Eu penso que seria muito importante para o Conselho de Alcanena e muito importante para a Alcanena, em particular, que o jornal O Alviela fosse revitalizado. Esse é um desafio que temos todos entre mãos. Ninguém consegue isso sozinho, mas pela minha parte o desafio está aceito, Senhora Presidente da Assembleia Municipal. Não me queria alongar, mas o Jorge Gabriel falou aqui de persistência, do valor do trabalho e de ser solidário. Pois eu penso que é isso mesmo, é esse legado que o Presidente Joaquim Pereira Henriques nos deixa. E irá continuar a deixar, por alguns anos. Sobretudo se continuar a receber a visita do neto. Talvez isso lhe dê vida. E por isso, Joaquim Pereira Henriques, muitos anos de vida, é o que nós todos lhe desejamos. Muito obrigado por ser quem é. Marlene Carvalho, vereadora na Câmara de Alcanena, falou de um homem fiel às exigências do seu tempo. A eleita apresentou o prémio Joaquim Pereira Henriques, que pretende galardoar trabalhos de investigação sobre um tema de relevância da história do concelho. Joaquim Pereira Henriques, 100 anos de vida. Um homem fiel às exigências do seu tempo, trabalhador empenhado e defensor da liberdade. Encarou o desafio da liderança do Conselho no pós-25 de Abril como uma missão, um serviço à comunidade. Vamos para servir. Nós trocamos uma bonita conversa, foram várias as frases que me marcaram, mas esta, sem dúvida, foi arrebatadora, porque sintetiza toda a missão de qualquer pessoa que se presta ao serviço da comunidade ou das comunidades. A frase foi dita com a certeza da sua atualidade e num tom quase melancólico de saudade. Depois das várias homenagens e condecorações, cabe-nos a exigente e honrosa responsabilidade de deixar um marco na história deste grande homem, cidadão e munícipe. Um marco que pudesse contagiar e deixar a sua semente, perpetuando a memória deste sentido de serviço e missão. É deste princípio que nasce o Prémio Joaquim Pereira Henriques. Trata-se de uma distinção que pretende galardoar trabalhos de investigação ou dissertações académicas inéditas sobre um tema de relevância no âmbito da história do concelho, de Alcanena e do poder local, despertando e valorizando desta forma o interesse pela história e vida do concelho de Alcanena. Este prémio, inspirado no sentido de serviço do Sr. Joaquim Pereira Henriques, pretende valorizar o papel do poder local e da vida autárquica no desenvolvimento do território e enquanto projeto transformador das comunidades, pois é para isso que nós vimos servir, todos nós, autarcas e ex-autarcas aqui presentes, e poderíamos prolongar isso por um país inteiro. Uma distinção que perpetuará o reconhecimento pela missão autárquica, não só, mas sobretudo, junto dos mais jovens, pois é também junto destes
que acreditamos que a força do exemplo de cidadania do Sr. Joaquim Pereira Henriques será a semente do futuro. O regulamento, que será proposto à reunião de Câmara, indicará um valor pecuniário a atribuir, bem como a atribuição de um troféu e a publicação da obra que receberá o prémio. Muito nos apraz, Sr. Joaquim Pereira Henriques, primeiro por aquilo que já aprendi consigo, e poder prolongar no tempo e na história do nosso Conselho o seu exemplo de serviço e missão cívica, através de um prémio vocacionado para o aprofundamento da reflexão, do estudo e da investigação sobre a autarquia e, sobretudo, que o seu exemplo possa contagiar aqueles que serão o futuro do nosso território. Muitos parabéns e que a este prémio se acrescente efetivamente o desafio do Jornal Alviela e que sejam dois propósitos muito sérios daquilo que é da nossa missão, porque continuaremos certamente a servir o nosso Conselho. Muito obrigada. Muitos parabéns. Utilizar esta homenagem, registro para as palavras do homenageado Joaquim Pereira Henriques, ex-presidente da Câmara de Alcanena e o primeiro então eleito após o 25 de abril de 74, fechou o período de intervenções, não escondendo a satisfação por ver tanta gente presente na iniciativa. Minhas senhoras e meus senhores, obrigado pela vossa presença e vou-lhes dizer que não vou fazer nenhum discurso político. Vou falar convosco, dar-lhes conta dos meus 100 anos de vida na sociedade em que faço parte. A todos as minhas felicidades e um abraço fraterno e de igualdade pessoal. Vou-lhes dar conta, resumidamente, não politicamente, porque o dia, para mim, não é de política, é de convivência. E, como tal, vou-lhes contar o que sinto. A todos quero abraçar num coletivo por estarem presentes à iniciativa do evento que a Câmara proporcionou de suspender o Salão Nobre para comemorar os 100 anos. Faço conta que estou a nascer hoje outra vez. Estou alegre, satisfeito por ver tanta gente a estar presente, como a apoiar-me, dar-me os parabéns. Mas estou triste por dentro, o meu coração está negro por dentro, porque me falta a minha companhia de 68 anos e um filho que me desapareceu. Tenho ali dois, que são duas pérolas que a minha querida mulher me deixou para que olharem por mim, que nada me falte dentro das suas possibilidades. Não vou falar de política, vou falar de dar-lhes conta de pontos importantes para mim, da sociedade em que estou inserido. Nasci faz hoje 100 anos, hoje 16 de março, 3 horas da tarde, parado para Maria Liteiros, que era uma mulher curiosa, era a parteira geral na vila. Disse logo, eu protestei logo, chorei quando nasci, porque queria liberdade para chorar. Fui como todas as crianças, fui-me criando, fui brincando, até que chegou a hora da responsabilidade, ir para a escola. Fui para a escola, tirei a 4ª classe, sei ler, escrever e contar mal. Não tenho muito de contar mal. De maneira que a vida foi prosseguindo.
posso não fazer a ligação perfeita que é dos factos, mas vou procurar narrar os mais importantes. Nasci numa casa em que o encerado eram sacas no chão, em cima de terra, e o estuque era a telha-vã, que se chama-se, não sei se sabem o que é telha-vã, é a telha em cima do ripado. E o vidro da janela que a casa tinha era uma saca pregada na parede em que via o tijolo. Nasci no Oiteiro, no bairro do Caturra. Não sei porque é que era o Caturra, sei que era de gente modesta, mais que modesta, como eram meus pais. Estive lá até aos 5 anos. Aos 5 anos, meus pais mudaram para a Parreira, eles, o cão, o porco, as galinhas, os coelhos, foi tudo porque havia quintal. Fomos para a Parreira, só tinha uma casa assoalhada. Assoalhada, eu chamo-lhe consoalho. O resto também era terra. A divisão dos quartos era uma corda ou duas, conforme, e umas colchas é que fazia os quartos. Foi assim que eu fui criado até ao dia em que começou a mudar a minha vida. Fiz exame de instrução primária e gostava de estudar. E os meus pais também gostavam. Eu tinha capacidades, porque cada um deve se conhecer. Eu digo que sentia-me, ouvi o professor a explicar. O professor mandava os bairros, os rapazes lá do bairro, vão estudar para o pé de fulano. Eles estudavam e eu dormia. Isto é tão verdade como nós todos aqui estamos. Meus pais deram voltas e voltas para ver se eu ia estudar. Se ia para o Liceu para Santarém ou para a escola agrícola. Não consegui. De maneira que eu tinha feito a comunhão religiosa. Ofereceram-me para ir para o seminário. Eu recusei ir para o seminário, hoje estou arrependido. Eu já te explico porquê. Mas a minha ambição era criar família para ter quem me lembrasse, a mim e aos meus, dado que meus pais, de 10 filhos, só eu escapei e a mais velha morreu com 10 anos. De maneira que tenho que dar graças a Deus estar aqui hoje, neste dia. De maneira que não aceitei. Fui para a farmácia. Estive 7 anos na farmácia, a Abreu, em Alcanena. Gostava daquilo. Foi lá que eu conheci a avó aqui do nosso presidente, que tem um nome que eu nunca ouvi senão naquela altura. É verdade. De maneira que, passados 7 anos, tive que abandonar a farmácia. Porquê? Porque o filho do dono da farmácia, o Sr. Luciano da Abreu, 3 anos seguidos, chumbou, ele perdoou lá onde estiver, chumbou 3 anos seguidos no 3º ano. E o pai chegou e disse, isto tem que terminar, que eu não tenho coisa. E assim foi. Vais para a farmácia e eu tive que procurar a vida. Tinha lugar, falaram para ir para Alcobaça, para os laboratórios Belmarques, que tem farmácia. Não aceitei porque não quis abandonar meus pais. Não tinha mais ninguém senão a mim, mas era que não quis abandonar meus pais. Fui para Cacheiro. Cacheiro estive lá. Entretanto fui às Sortes. Chamava-se Sortes, ir à inspeção militar.
eu franzino, fiquei apurado para todo o serviço militar. Fiquei à espera de ser chamado. E um dia cheguei a casa e disse aos meus pais: eu vou deixar de ser caixeiro, porque eu não estou para ganhar 70 escudos por mês e aos sábados e quarta-feiras até às 11 horas e estou por ir para a tropa, não quero ser mais caixeiro. Andei ali 8 dias sem fazer nada. Estava à esquina, parece que estou a ver, à esquina de um dos prédios da praça, passa o Ramilo. O Sr. Domingos Ramilo, grande empresário, parou a bicicleta. Pois lá, você está aqui, está desempregado, ou está... Estou vindo de Imaceu. O escritório dele era numa travessa em frente a um centro instrutivo de Alcanena naquele tempo. Agora não há centros instrutivos. Eu fui com ele. Ele assinava um jornal, eu sei tudo. Olha, o senhor sabe escrever à máquina? Sei. Eu tinha visto uma máquina de escrever, o senhor Zé Antunes, que veio a ser presidente também da Câmara de Alcanena, a escrever nela no escritório. Era o que eu tinha, sabia de máquina de escrever. Olha, responde a este anúncio e tal. Eu disse assim, como é que... Está bem. Agarrei no memorando que ele me deu, as cartas que ele me deu para responder aos anúncios, e disse, já tirei os tópicos de entrada, pois era a descrição que ele tinha deixado do motor de tantos quilowatts, tantos isto e aquilo e aquilo. De maneira que, entretanto, chamado para a tropa, aí vou eu para Coimbra, nunca tinha andado de comboio e visto poucas vezes. De maneira que Coimbra, para a Companhia de Saúde, onde estive 6 meses ou 7. A partir daí, um dia na instrução, a instrução era dada por um médico, eram 3 ou 4 pelotões e eram médicos milicianos que estavam lá a fazer também o serviço militar. E o homem manda um soldado correr Coimbra e comprar maços de tabaco. Passado uma hora ou uma coisa, o Chancachek chegou sem nada. Então, não há nada, Sr. Doutor, não há nada. Eu, muito acanhado, e dentro daquela disciplina militar em que o inferior não pode oferecer ao superior, fiquei. Mas vi o homem a morder no lábio, e disse assim, olha, o Sr. Doutor, dá-me licença, que é? Se o Sr. Doutor, eu tenho receio de dizer o que quero. Diga lá. Olha, eu trouxe um pacote de tabaco, 3 vintes. Quando eu vi isto, eu queria oferecer ao Sr. Doutor. O homem ficou doido. Agarrou no maço de tabaco, no pacote de tabaco, ficou assim. O senhor tem possibilidade? Tem possibilidade de arranjar-me. Então, nunca veio dinheiro ao homem do pacote de tabaco que a minha mãe angariava, comprava no Sr. José Alexandre e mandavam, junto com outras coisas, e eu, Sr. Doutor e tal. A minha especialidade, estava destinada à minha especialidade, agente de farmácia. E ele um dia disse-me assim, olha, tu e em agente de farmácia, é só aprender os dispostos e estas formalidades militares e vais num cavalinho de pau para Cabo Verde, estão à espera que apareça, vou pedir para te mudarem para enfermeiro e passas a minha ordenança. Doutor, o senhor manda. E assim foi.
ir para fora, em plena guerra, como foram tantos, foi um alívio. De maneira o que era o meu trabalho era numa padaria. Ele morava para o pé da Estação Velha. Era numa padaria que havia no caminho. Olha, o pão para o seu doutor. Tal, saquinho. Lá ia, vinha e tal. Isto pode tudo não ter consequências, mas tem. Não sei se no vosso tempo, os que foram militares, era assim, se não. Então, quando no fim jurámos bandeira, tirávamos um número. O que tirasse até o número 14, até o número 14, nesse dia mesmo era mobilizado, porque eram precisos 14 soldados, enfermeiros, para seguirem para o ultramar colónias. Eu tinha o 21. Disse assim, bom, por agora estou safo, estou ao 7º lugar. Ficar no 7. Passado 15 dias ou coisa, aqui Abrantes pede 7. Pede-se precisa. Aquela organização militar não sabia o que era. Pede 7. Quem distribuía isso era um senhor de Abrantes que tinha precisamente o meu nome, Joaquim Pereira Abrantes. O homem chamou-me, olha, está aqui 2 pedidos ao mesmo tempo. Um para Abrantes, com 7 enfermeiros, e um para Lisboa, para a artilharia antiaérea. Como tu és do Sul e tens o meu nome, se quiseres ir para Lisboa, não sei para quê, se é para ir para fora, se não. Os Abrantes de maneira que aceitei ir para Lisboa. Fui para Lisboa, e de Lisboa mandaram-me para o Porto Brandão, para a margem do lado lá. Mas aqui o engraçado é o seguinte, vou para a estação de Belém, que tinha que apanhar uma lancha para o outro lado. E perguntei, é aquela, vou lá para dentro. Passado em meia hora, ora havia água, ora não havia, aí 2 por 3, estava baldeado. A anulação perturbou. Aí vou eu para o Porto Brandão, onde estive 21 meses, fiz 2 anos mais ou menos de tropa. De maneira que, com tudo isso, nesta parte, cumpria e mais nada. Entretanto, quando me senti homem, comecei a querer namorar. E aos 17 anos, comecei a namorar a minha mulher, que Deus lá tem. Comecei a namorei há 9 anos até casar. O meu sogro, esteja onde estiver, esteja bem, não queria o namoro. Em princípio, talvez tivesse razão. É que eu vim da tropa e não tinha colocação, não tinha trabalho, e um homem sem trabalho não pode manter uma casa. Enfim, as coisas resolveram-se e acabei por casar com a mulher que havia de ser a minha companheira na estrada da vida durante 68 anos, que me deu 3 filhos, um desapareceu, os outros 2 estão aqui na sala, que são 2 pérolas de filhos que eu tenho. Fazem tudo quanto eu preciso e que lhe peço, de maneira que não foi tempo perdido. Casei, fui para uma firma, fui pedir trabalho à maior firma da altura de Alcanena, a senhora Casa Mota, Constantino Mota. Mandou-me para ó, Sr. Mota, na tropa, seu filho de fulano, olha, fala com, como é que ele se chama? Já me veio a ideia, mas desapareceu, olha, desculpem. Fui falar com ele, Alves. Fala, olha, só se for aí para as peles. Não, eu não quero. Para as peles. Queria
era para os produtos químicos, porque tinha saído de lá um empregado que lá estava. Recusou-me. E eu não quis. Um amigo meu lá do bairro, chamado Quirino, disse, vai falar com o meu patrão, que era a Sociedade de Fogos, que chegou a ter 170 trabalhadores naquela altura, que era de Vila Moreira, 170 trabalhadores, era no tempo em que se pregava a pele no painel de madeira, o prega e a turquês, e esse trabalho era feito pelos caçopos, que saíam da escola, que não havia emprego. O homem disse, sim senhora, dou trabalho, pode vir amanhã já se quiser. Não vim amanhã, fui na semana, princípio de semana um mês. Deu-me logo um conto de 500, sem eu perceber ainda, muito pouco coisa daquilo, logo no primeiro mês deu-me um conto de 500 de ordenado. E chegou-se o fim do ano, deu-me 5 contos. Naquela altura, quando os trabalhadores ganhavam 12, 15 escudos por dia, fiquei assim. Passado tempo, aparece o senhor Mota, com o Horácio Elisa. Também já lá está, rapaz, da minha idade. Para ver mercadoria que se lá fabricava. E o meu patrão tinha por alcunha o António Cisente, mandou-me hoje atender. E eu fui atendê-lo. E ele disse-me assim, o senhor aprendeu tanto em pouco tempo. Eu disse, eu já sabia, o que não tinha era contacto com as espécies. E foi uma fatura boa. Depois mandou-me convidar para ir para lá. E eu disse que não. Fiquei na firma até que ela existiu. Fui recebendo. Então, em maio de 1948, a 10 ou 11 de maio, veio-me encomenda uma carga de peles de cabra e de cabrito e de pastões, tudo aquilo da beira abaixo, de um negociante de peles. E era para a parada. E eu, guarda-pó vestido, com dois trabalhadores, toma. Eu, este vai para a pastão, este vai para a primeira, este vai para... Fui parando a coisa. Algum deles, das peles, devia ter tido carbúnculo em vida. Era dia, devo ter feito, isto que às vezes a gente faz, introduzir na vista o vírus ou o micróbio do carbúnculo. Meti-o dentro. Passado 15 dias ou coisa, vou ao médico com o olho inchado e ele diz, isto é um carbúnculo. Mas temos aqui um momento. Usava-se queimar o carbúnculo e fazer uma ferida. Mataram mal pela raiz. Mas como era interior, para lhe queimar isso, queima-lhe a vista. Queima-se-lhe a vista. Levei 87 ampolas de soro anticarbunculoso e de penicilina em 3 dias. Enchei, não havia nada, eu sei lá o que é que precisava. Chegou a correr o boato de que eu tinha morrido. Mas hoje não me quis lá ainda, dessa vez. Era só o boato. Era só o boato. Correu o boato. Foi só o boato, felizmente. E eu até já tinha alugado casa para me casar. E disse, lá se vai o casamento, lá se vai tudo. Porque correu o boato. A companhia de seguros, onde eu estava seguro, mandou um médico para vir verificar se era verdade lá a conta que aparecia lá, que não sei.
O caso foi tão extraordinário que o médico, o Sr. Dr. Carlos Nunes Ferreira, publicou na revista médica a situação de aguentar 87 ampolas em 3 dias de soro anticarboculose. Lá escapei, lá casei e constituía a minha família. Usava-se naquele tempo o pai do rapaz e pedir a rapariga para casar. Eles davam autorização ou não. Como o meu sogro não falava comigo, não sei se me dizia às vezes adeus, se não, e tinha a felicidade de morar no mesmo bairro e quase na mesma rua. O bairro mais aristocrático de Alcanã, a Parreira. A Parreira. De maneira que levei comigo o Sr. Zé Mata Fome. Olha, vimos aqui por isto, assim, acompanhar. E eu pus um ponto, e a minha mulher também, ela é que me decidiu a isso, queria casar pela igreja. E o meu sogro disse, não, para a igreja não, nem o tem de leite, nem de criação, nem mesmo poder, não casa pela igreja. E começava, tivemos ali quase a desentender, e que o José Mata Fome de boa parte, pronto, isso fica arrumado, tu depois resolves isso. E depois resolvi. No mesmo dia de casar pelo civil, veio um cortejo desde lá de baixo, pé das bombas, até esta sala. Por acaso nesta não teria tanto esta já foi modificada. O doutor Lofo Barreto vestiu a sua túnica preta e tal, e casou-nos. No fim de casar, tinham algo que me havia falado, fui casar pela igreja às moitas. Ele tinha dito... Já mandava? Pois, ele tinha dito que no poder dele, elas eram a minha mulher, já estava sob o meu domínio. É certo, talvez não o tivesse feito, tinha tempo no outro dia, como fazê-lo na Fátima, ou no outro lado. Mas ela não queria ir viver comigo sem estar casada para a igreja. Vamos lá, então. No outro dia, um senhor que era o Joaquim Chofer chegou ao pé do meu sogro com palavreado do povo. Oh, Frazão, então o corno é o último a saber. O meu sogro olhou para ele, ok, a tua filha casou pela igreja nas moitas. Ora, foi uma bomba tremenda. Imediatamente, ninguém cá entra. Nenhum deles entra cá em casa e durante um ano e tal, não existimos. Existimos através da minha sogra, que era uma santa. Agora com ele, nada. Meteu-se o Sr. Presidente de Câmara, que era o Sr. Manuel Vítor Santos Moita. Meteram-se diversas pessoas, perdoa lá o rapaz e tal. Até que amadureceu. Um dia eu estava sentado na praça e disse, o que é que estás a fazer? Não estou a fazer nada. Então daí mais eu. E fui para a casa dele, fui trabalhar com os caminhões e depois pusemos bombas de gasolina, corri o país quase todo, agarrado a uma caminhoneta, a buscar cargas e dizer, levar. No verão então, mas ele fazia isso também, o meu sogro. O meu sogro também fazia isso. De maneira que, ao verem-me naquela situação, entretanto, a minha mulher encontra-se grávida, teve um filho, teve que ser fora naquele... Hoje seria uma cesariana, fora a ferros. Entretanto, a evolução, pomos lá umas bombas de gasolina,
e de coisas. Lavei carros, revendei pneus, vendia combustível, comprava as coisas, faturava-as. E um senhor de Coimbra, chamado Augusto Queiroz, que tens em bom sítio, homenzinho, desafiou-me para ir para a Autoindustrial. A Autoindustrial, que ainda hoje é uma grande firma. E eu não aceitei. E ainda mais, pôs-me à escolha Lisboa, Leiria ou Coimbra. Eu iria para Coimbra porque gostava de Coimbra e gosto. De maneira que, entretanto, aparece a política, aparece o 25 de Abril, a liberdade, e eu, quando havia um baixo assinado disto ou daquilo, assinava. Essas coisas de protesto ou apoio à A ou B, contrário ao regime, assinava. Quando veio o 25 de Abril, o MDP-CDE fez uma reunião. Isto em traços, tudo isto é em traços de largo. Claro. Porque se fosse contar em pormenorizado, estaria aqui 3, 4 horas a dar contas de 100 anos da minha vida. Eram as 7 horas dos Lusíadas. Apareceram, eu estava a jantar, eram 8 horas, diz a minha mulher, olha, estão ali a bater ao portão. Quem é? Está ainda hoje um vivo, que é o Mocuma. É fulano, e fulano, e fulano. Será que esta gente quer? Desci as escadinhas. O que é que vocês querem? Olha, vimos aqui, mandados pelo MDP-CDE, para o convidar. Isto é para dizer como é que entrei na política. Para o convidar para presidente da Comissão Administrativa da Câmara. O quê? Vocês devem estar doidos. Nós recebemos ordens do MDP-CDE que está autorizado a proceder assim. Olha, comigo na conta, e além do mais, eu não comungo a vossa. Não, estão lá todos os partidos, está lá fulano, está lá ciclano, está bem, comigo na conta. Comigo na conta. E não contaram. Passado aí 15 dias ou 3 semanas, estava a haver um desafio de futebol, no Campo Velho. Chega ao pé de mim, 2 ainda estão vivos, o Marílio, o José João e o José Pinheiro. Pensa lá, depois do futebol tem que ir para algum lado. Não? Porquê? Quer ir lançarem com a gente à colher de pau, à Golgã. Porque é que nem eu dizer, vocês me estão a convidar. Mas longe de mim que eles me teriam a convidar, a intenção de me convidar para o que era. Aí vou eu com eles, e então, olha, era para o convidar, para o senhor encabeçar a lista do PS às eleições que se realizam. Nem penso com isso. Isso é para gente, para quem tem cursos e dinheiro. Era a teoria, não é? E eu tinha bem assimilado, que via que não estava. Não, e tal, isso tem que ser e tal. Não, arranjei outro que eu não me sinto capacitado para tal. Voltas deram, me enrolaram nisso. Lá vai o Joaquim Pereira ser candidato pelo PS à Câmara. Depois, era uns a picar, a minha mulher não queria de maneira nenhuma, e era a picar o meu sogro, no bom sentido da palavra. Ei, agora o Frazão, isto, aquilo. Não, o Zé, o meu sogro, melhor é acabar com isto e tal. Calma, vamos ver o que é que dá. De maneira que fui eleito e vim para aqui, e aqui tive 10% da minha vida, está dentro desta casa, dentro deste gabinete, dentro destes corredores, procurando servir da melhor maneira o povo do nosso concelho.
estão aqui presidentes de junta dessa época, sabem daquilo que eu fui capaz. Vou a uma reunião, isto é um bocadinho disperso, que não posso contar. Vou a uma reunião ao governo a Santarém, do Partido Socialista, e vejo, tinha algumas habilitações, e os políticos, todas coisas, e eu, quem és tu? Quem és tu? Olha, eu sou veterinário na Golgã, e eu sou regente agrícola na Compal. E o senhor? Olha, eu fiquei assim encolhido. Quer dizer, eles dois tinham um curso rudimentar, mas tinham. E eu, olha, eu sou vendedor de combustíveis e o meu sogro tem lá coisa, lavagem de carros, oficina, e estou à frente disso. E disse assim, olha, onde me vim meter no meio de engenheiros, doutores e essa coisa. Isto aqui é... Já estou arrependido de toda a maneira. Bom, seguiu. Passado um mês, 2, era os mesmos e outros telefonavam ao Pereira Henriques. Diga conforme. Se tivesse este problema, como é que o senhor resolvia? Eu resolveria em conformidade com os povos deste. O mesmo problema pode ter um cariz diferente da Golgã. O melancia que tinha dizia assim, você tem uma resposta que me deixou um bocado embaraçado. Porque, então o povo não é o mesmo. Não, o povo daí é rural e aqui é industrial. É a maneira que os problemas diferem. E a partir daí fui-me introduzindo nisto. Ora, eu vinha às escuras. Peraí, como é que é isso? Mandei pôr uma secretária no gabinete do chefe da secretaria, o senhor Pombo e tal. E ali estive 2 meses e fui apanhando a toada. Quando foi passado esse tempo, parece que alguma coisa mandou. Eu pensei em me retirar para o gabinete e ele também pensou em me arrumar para o gabinete. E bem, porque não era lá o meu lugar, mas eu lá é que vi, podia aprender alguma coisa. Eu aprendi. Estão aqui presidentes de junta, sabem bem. Eu rezei, orientei aqui isto, como fosse uma casa comercial. Cheguei, havia já muito feito, porque o povo, o governo tinha lançado um programa chamado Prodesca, parece que era Prodesca. E quem era o chefe daquilo era um senhor engenheiro chamado Capuz, tinha vindo da África. E dava-se muito com o Zequim Maria Batista. E disse, olha, tenho isto assim nas mãos, vou propor o Conselho da Alcadena e um outro para este programa e tal. E assim foi. De maneira que deu possibilidade ao Zequim Maria Batista de começar a dar qualidade de vida que não existia. E ainda chegou a mesma coisa. Entretanto, eu cheguei, procurei, por exemplo, dirão, lá vai falar em mim. Mim tinha um projeto de escola na direção escolar, há uns poucos anos, uma P6, era o nome que tinha, para realizar, despachar, nada. Até que o presidente, então, da junta, chateava, ó, Sr. Fulano, venha cá, e mais eu, para ouvir. De maneira que veio comigo, onde se decidia. Diz lá a senhora que atendeu, olha, toma lá o projeto, agora resolva como quiser, porque vai as finanças locais. Lá venho eu, não sei se é eu que trouxe, foi o presidente da junta, a jogar que já trazia à escola. Aí eu
todo contente de resolver o problema. E resolveu-se. Foi até uma firma dessa música que a construiu. E muitas das vezes procedia assim, quando a coisa estava a correr mal, venha daí mais eu, que era para verem logo que o mal que não era Maria eu, depois enterrei milhões, mandei enterrar milhões debaixo do chão, nos esgotos, na água, na eletricidade, no arranjo, milhões, não se veio, mas foi o que deu qualidade de vida às pessoas, aos que faltava, porque só Alcanena e Vila Morena, praticamente, e Bindi, é que tinham alguma coisa da qualidade de vida. E foi assim que se passou, poderia, para contar tudo, era horas. De maneira que vejo que chegou o momento de desejar a todos, novamente, um abraço fraterno da minha parte e que a vida lhes corra como desejam, por muitos e bons e largos anos, na companhia dos seus. Tenho dito.